Salve, Vôleifã, Brazucas pelo mundo de volta, depois aí da nossa merecida folga de fim de ano. Os Brazucas continuam em quadra, mundo afora, e a gente tem várias e várias novidades para trazer para vocês hoje do nosso 12º capítulo da segunda temporada de Brazucas pelo Mundo. Seu Bruno, muitas novidades, Brazucas pela Europa. Aí, amigo, tudo bem? Tudo bem, Daniel? Como sempre, um prazer estar com você, com os nossos amigos. Os Brazucas voltaram com força total, né? Depois desse recesso aí de fim de ano, a bola subiu e subiu em várias ligas aí pela Europa e com bons desempenhos dos brasileiros. Enfim, muita coisa para a gente contar, então, nesse 12º episódio. Você com o roteiro maior que o meu tem sempre a honra de começar aqui, amigo. Então vamos lá, eu começo na 10ª rodada, na Grécia. Encontro de brasileiros, inclusive por lá. O Panathinaikos do central Lucas Rangel recebeu o ofício do ponteiro Rodrigo Ruiz e do levantador Henrique Adame e se deu bem. Venceu por 3-0. O Lucas Rangel marcou 9 pontos, um deles no bloqueio, e beirou a perfeição no ataque. 89%, rodando 8 das 9 bolas que ele recebeu. O Ruiz também teve boa pontuação, foram 8 acertos, com 44% de eficiência no passe. O Adame contribuiu com um pontinho de ataque. O Panathinaikos é o terceiro colocado, 8 vitórias e 2 derrotas. O Ofí é o nono, com 1 vitória e 9 derrotas. E é o seguinte, hein, Daniel? Tem mais brazuca chegando em território grego. O central Gustavão foi confirmado pelo Olympiacos. Então, o Gustavão estava treinando no Joinville, agora desembarca em terras gregas e vai defender simplesmente o líder do Gregão, Daniel. E Gustavão participou aqui de um Brazucas pelo Mundo entrevista, né? Na nossa época ali de sem bola rolando ou bola voando pelos principais campeonatos. O Gustavão falou com a gente, com todas as experiências internacionais e do desejo de continuar na Europa. Então, continuará na Europa nessa reta final de temporada. Boa sorte ao Gustavão. Eu vou começar aqui, Bruno. Uma notícia ruim, talvez entre várias e várias boas por aqui. Campeonato turco, o Bursa do Murilo Hadic não resistiu ao favorito Ziraat na rodada de fim de semana do campeonato local. Derrota por 3-0, mesmo com 5 pontos do levantador. O time do brasileiro, que chegou a estar brigando ali pelo terceiro lugar, agora está em sétimo, enquanto o rival do fim de semana é o atual vice-líder, atrás apenas da equipe do Aziz, o holandês, que está detonando em mais uma temporada, Bruno. Esse joga muita bola. Vou para a Suíça, 12ª rodada da Liga Feminina e derrota em casa do Franche Montagne, da central Gabriela Rocha, para o Lugano por 3-0. A Brazuca fez 7 pontos, 3 deles no bloqueio. O time da Gabriela ocupa a 8ª posição na tabela com 11 pontos. O Lugano é o vice-líder com 27. Na Liga Suíça Masculina, o líder Genebra perdeu em casa para o Nafels 3-2. O ponteiro Felipe Ramé não conseguiu repetir aquelas excelentes atuações de 2022, fez apenas 6 pontos com 32% de eficiência no ataque. Essa foi a terceira derrota do Genebra em 12 rodadas, Daniel. Bacana, eu vou fazer agora uma parada na Polônia, porque quem vive bom momento no campeonato polonês masculino é o Lublin, do levantador Cristiano Torelli, ex-vôlei Renata. Na última rodada, a vitória sobre o Austin, do técnico Javier Weber, 3-1. O resultado fez os dois times empatarem com 28 pontos, mas a equipe comandada pelo argentino está em 8º no desempate por 7 average, deixando o Lublin em 9º. Lembrando que o time do Cristiano já teve ali rondando as últimas posições e agora conseguiu dar uma arrancada. Nessas rodadas de fim de ano, chegou a ganhar do Yashubsk Wengel, do Marcelo Mendes, e agora se coloca na briga para classificar para os playoffs, viu, Bruno? Muito legal. Eu vou para a Alemanha agora, 14ª rodada, e um grande resultado fora de casa do Ersching, do ponteiro Thiago Vanoli. Vitória por 3-1 sobre o vice-líder, o Friedrichshafen. O Vanoli marcou 11 pontos, um de saque e outro no bloqueio. Conseguiu uma eficiência de 55% na recepção. O Ersching é o 6º colocado com 7 vitórias em 13 jogos, Daniel. Bacana. Eu vou passar aqui pela Itália, porque a gente pode ficar aí uma ou outra semaninha sem fazer nada, que não muda muita coisa no topo da tabela. 14 jogos, 14 vitórias. O Perugia segue a campanha invicta no campeonato italiano masculino. Nesse último fim de semana, triunfo fora de casa da equipe do Central Flávio, diante do time do levantador, o experiente Rafa, 3-0. Mais um prêmio de MVP para Vilfredo Leon, autor de 17 pontos, com 73% de aproveitamento no ataque, praticamente imparável. Sempre deixando aquele recadinho aqui, ó, Webvôlei, www.webvôlei.com.br,
Você lê sobre a rodada do fim de semana, teve premiação individual para o Bruninho, com destaque na vitória do Modena, o Modena que vem se encontrando e atualmente é o vice-líder do campeonato. Há anos-luz do Perugia, é verdade, mas é o vice-líder. E aproveitando, Bruno, eu vou dar uma passadinha pela segunda divisão. A gente não fala tanto dela aqui, mas a liderança é do Vibo Valentia, time dirigido pelo César Douglas, que já dirigiu times aqui em Taubaté, fez sucesso naquela região durante muito tempo, e já está na Itália e está construindo uma história bacana. 35 pontos em 12 vitórias e 3 derrotas até aqui, por enquanto líder tranquilo, o Vibo Valentia, que era o time do Douglas, do Flávio, na temporada passada e acabou sendo rebaixado. Parabéns ao César pelo trabalho. Olha, o Campeonato da República Tcheca está bem adiantado, viu? Já rolou a 19ª rodada. O Pribram, do ponteiro Igor Ceará, perdeu fora de casa para o líder, o Karlovarsko, 3-1. O Ceará foi o maior pontuador da equipe ao lado de outros 2 atletas. Ele marcou 12 pontos, teve também o mesmo percentual no ataque e no passe, 48%. O Pribram é o 12º colocado, com 4 vitórias e 13 derrotas, Daniel. Bacana, eu vou dar aquela passada agora pelo vôlei francês. O Tours é mais líder do que nunca na França. Na última rodada, vitória no confronto direto contra o então segundo colocado, Chaumont, 3-0 fora de casa. Para variar, a atuação decisiva dos brazucas. O ponteiro João Rafael foi o maior pontuador, com 11 acertos e 67% de positividade no passe. O oposto a Buba colaborou com mais 9, um a mais do que o central Aracaju. Pelo Chaumont, agora em quarto, o Thales teve simplesmente 100% de positividade no passe, Bruno. O que sacou nele foi na mão do levantador. E aí, quando o adversário sabe que o aproveitamento está desse jeito, a quantidade de bolas no Thales não foi tão grande. Dos 9 passes que ele deu, os 9 foram na mão do levantador. Quem se aproveitou desse resultado para subir na classificação foi o Nantes. Agora, segundo colocado, após vencer o Cambrai 3-0. E, de novo aqui, para variar, o oposto brasileiro Shizoba foi eleito MVP após marcar 13 pontos. Nessa partida também, boa atuação do Central Petros, que ficou afastado de lesão durante um tempo, voltou no fim do ano e se confirma como titular, colaborou com 8, sendo 4 deles no bloqueio. E aí, para fechar esse giro pela França, destacar ainda o triunfo do Montpellier, do levantador Thiaguinho, em 8º lugar sobre o Paris, 7º, no tie-break. Uma vitória importante, os times brigando ali para ficar mais tranquilos dentro da faixa de classificação para os playoffs, avançam os 8, e essa aqui era um confronto direto. Vitória do Montpellier, agora sem Leozinho, falamos no último episódio aqui, foi jogar nos Emirados Árabes, Bruno. É verdade, boa lembrança. Na Superliga Feminina da Espanha, o líder Gran Canária venceu em casa o Tenerife e La Laguna por 3-1 pela 13ª rodada. A central Adri Vilverte só não participou da primeira parcial e aí saiu de quadra com 5 pontos, 3 deles no bloqueio. Essa foi a 12ª vitória em 13 jogos do time da brasileira. No masculino, Santanderina recebeu o Barcelona e acabou derrotado por 3-0. O ponteiro Rafael Marcarini segue com bom desempenho individual, marcou 9 pontos e obteve uma eficiência de 64% na recepção. O time do brasileiro é apenas o 11º, com uma vitória em 13 jogos. Na Itália, você passou pela segunda divisão, passa também pela segundona na Espanha. Um show do ponteiro Eric Costa, maior pontuador na partida, na vitória fora de casa do Tenerife sobre o San Sadurninho, 3-2. O Brazuca marcou 17 pontos, 3 deles no bloqueio, e conseguiu o mesmo percentual no ataque e no passe, 47%. O Tenerife lidera o Grupo A com 9 vitórias em 11 rodadas. No Grupo C, também teve vitória Brazuca. O San Roque, do levantador Gustavo Nicomedes, venceu fora de casa o Balafia por 3-0. O Nicomedes fez 3 pontos, um deles no bloqueio. O San Roque é o 3º colocado com 8 vitórias em 11 jogos, Daniel. Eu acho que agora falta você passar pela terrinha, né? Se não estou equivocado no seu roteiro, e já vou deixar um convite feito para a galera aqui, porque esse meio de semana tem muitos e muitos jogos pelos campeonatos europeus, então vários desses atletas que a gente já falou aqui no fim de semana estarão em quadra por Champions League, Copa Chef, Challenge Cup, e vocês vão poder acompanhar o resultado dessa galera toda no Web Vôlei, antes que o Bruno siga aí, porque tem português jogando e português que vai jogar a partida decisiva de Champions League essa semana, né, Bruno?
É verdade, eu vou falar da dupla Sporting Benfica e nessa terça, né, dia que a gente está gravando esse episódio, tem Benfica e Lubet Vitanova, né? E eu tô triste porque eu não vou conseguir ir até Lisboa assistir, queria muito estar lá, mas vai ser um jogaço. No fim de semana rolou a terceira rodada da segunda fase, o Sporting venceu em casa o Leixões por 3-0. Um pontinho de bloqueio para o levantador Thiago Gelinski e um pontinho de ataque para o ponteiro Pedro Cardoso, que veio do banco. O Sporting é o terceiro colocado com 13 pontos. O líder é o Benfica, que venceu fora de casa o Vitória de Guimarães, também por 3-0. 10 pontos para o ponteiro Japa, com 68% de eficiência na recepção, e 9 pontos para o também ponteiro Rafa, com 62% de aproveitamento no ataque. O central Tales não participou desse confronto. É isso, Daniel. Mais um Brazucas aí caprichado. Moçada, então já deixei aqui o convite durante a nossa gravação para vocês acompanharem os resultados do meio de semana. Vai ter muita gente jogando os campeonatos europeus já, alguns em reta final de retorno, outros começando o retorno. Já começa aquela coisa de definição para playoff, luta para não cair, rebaixamento. E os campeonatos europeus vão chegar aqui, já está na metade da fase de grupos, então tem muita coisa acontecendo e fica o convite para vocês acompanharem a gente tanto no Webvôlei quanto no nosso canal no YouTube. Se você não está inscrito, deixa lá, aciona o sininho, vai ficar sabendo sempre que tem novos conteúdos. E a cada semana, toda terça-feira, nosso compromisso de trazer o andamento, a participação desses vários e vários brazucas espalhados por esse mundão do vôlei aí. Seu Bruno, obrigado, bom frio aí em Portugal e nos encontraremos na próxima terça-feira. Antes disso, vai ter uma livezinha com os membros aqui, ó. Se você não é membro do nosso canal aí, aproveita, se inscreve lá, porque vai ter uma live nessa quarta-feira só para os membros. Obrigado, seu Bruno, até a próxima. Obrigado, Daniel, obrigado aos nossos amigos e também um agradecimento especial aos nossos parceiros do Team GM. Até a próxima, boa semana para você. Tchau, tchau, moçada.